Você limpa o chão, não dá palpite. Foi o que o milionário disse na frente de todo mundo. Ele achou que só estava colocando uma funcionária no seu devido lugar. Mas naquela noite, a auxiliar de limpeza decidiu que não ia abaixar a cabeça. Ela ia expor tudo. Você limpa o chão, não dá palpite. O microfone ainda estava ligado quando Eduardo Mendonça soltou essa. O salão inteiro congelou. Carmen segurava o balde azul, parada perto do palco, porque tinham chamado ela ali minutos antes. Ela não tremia, só olhava para ele. Se quiser dar sua opinião, faz um curso e vira executiva, completou ele com um meio sorriso. Algumas pessoas riram. Um garçom deixou a bandeja bater na mesa. Eduardo ajeitou o paletó caro e se virou para o público. Estamos aqui para falar de crescimento, não de faxina. Mais risadas, mais aplausos. Carmen sentiu o olhar de quase 200 pessoas queimando nela. Diretores, investidores, políticos locais, todos ali para comemorar os 20 anos da empresa Mendonça Engenharia. Ela respirou fundo. Eu só queria dizer uma coisa, disse ela firme. Um burburinho atravessou o salão. Eduardo levantou a mão, cortando ela. Você já falou demais. Deu 2 passos na direção dela. Ficou tão perto que quase encostou. Volta para o seu lugar, antes que eu resolva o seu contrato aqui mesmo. Um segurança se aproximou de forma discreta. Algumas pessoas pegaram o celular curiosas. Outras desviaram o olhar, fingindo que não era com elas. Carmen apertou o cabo do esfregão com força. Eduardo inclinou a cabeça, olhando fixamente para ela. Ou você acha que alguém aqui vai acreditar em você? Ela sentiu o coração bater no pescoço, mas não baixou o olhar. Como ele podia ter tanta certeza daquilo? O barulho de um copo quebrando no chão trouxe tudo de volta. Cuidado, Carmen! Alguém gritou lá atrás. Ela olhou para os cacos espalhados pelo carpete caro do salão e por um segundo não viu nenhum vidro. Viu outro escritório, outro dia, outro começo. Bem-vinda à família Mendonça Engenharia, Eduardo tinha dito 2 anos antes, apertando a mão dela no seu primeiro dia de trabalho. Obrigada, senhor. Eu só quero trabalhar direito. Ela respondeu, segurando sua bolsa simples contra o corpo. Naquela época, ela chegava cedo antes de todo mundo. O prédio ainda estava vazio. O cheiro de café passado na hora vinha da copa. Ela gostava do silêncio. Você é muito caprichosa, hein? Comentou Camila Moraes numa manhã, encostada na porta da sala de reuniões. Aprendi com a minha mãe. Serviço mal feito volta pra gente. Respondeu Carmen, sorrindo. Ela sentia o orgulho. Ela não era só a moça da faxina. Era quem deixava tudo pronto para que as reuniões milionárias acontecessem. E o Eduardo, nos primeiros meses, até parecia respeitar isso. Precisamos de funcionários assim, ele disse uma vez, quando viu o salão impecável antes de um evento. Ela acreditou. Foi numa noite de chuva que tudo mudou. Carmen estava recolhendo o lixo da sala da diretoria quando escutou vozes abafadas. A porta estava encostada. Isso não pode aparecer na auditoria, disse Raul Nogueira nervoso. Fica calmo. Já está tudo resolvido, respondeu Eduardo num tom baixo e seguro. Mas as transferências... Eu cuido disso. Você só assina. Carmen paralisou. Ela não queria escutar. Mas escutou. Quando entrou na sala, minutos depois, viu um envelope grosso esquecido em cima da mesa. Dentro, cópias de transferências para contas que não tinham nada a ver com a empresa. Valores altos, muito altos. Ela guardou os nomes na cabeça. Na semana seguinte, viu algo pior. Esse contrato aqui é de fachada, comentou Raul no corredor, sem perceber que ela estava atrás do carrinho de limpeza. E quem é que vai questionar isso? Uma auxiliar de limpeza? Respondeu Eduardo rindo. Naquela noite em casa, Carmen sentou na beira da cama e ficou olhando para o celular. Você tá estranha, disse a irmã dela no telefone. Se você soubesse de uma coisa errada, você falaria alguma coisa?
Perguntou Carmen em voz baixa. Depende do tamanho do problema. Ela pensou no salário que sustentava a casa, pensou nas contas atrasadas, pensou no medo, mas também pensou no dia em que o Eduardo falou sobre ética numa reunião e foi aplaudido de pé. Na semana seguinte, começou a tirar foto de documentos esquecidos, anotar horários, guardar recados jogados no lixo. Não fazia nada por impulso, só guardava. Você é muito quieta, Carmen, comentou Camila um dia. Quem é muito quieto, às vezes enxerga mais, respondeu ela. Tudo isso passou pela cabeça dela em segundos. O chiado do microfone fazendo estática trouxe ela de volta para o salão. Eduardo continuava ali, sorrindo para o público como se fosse o dono do mundo. E talvez ele realmente achasse que era. Mas ele não sabia de uma coisa. Ela tinha provas. Carmen deu um passo para o lado, como quem ia voltar para o seu canto. O público relaxou um pouco, achando que tinha acabado. Eduardo até abriu um sorriso vitorioso, daquele tipo que dá vontade de socar a parede. Ela empurrou o carrinho devagar, passou perto de uma mesa de doces, pegou um guardanapo como se fosse limpar uma mancha e tirou o celular do bolso, escondido atrás do balde. Camila, lá no fundo, fez um gesto pequeno com a cabeça, como quem diz, não faz isso. Carmen fingiu que não viu. Precisava fazer uma coisa simples. Falar. Só isso. Falar sem tremer. Falar no lugar certo, com as palavras certas, para a pessoa certa escutar. Só que o lugar certo nunca existia naquele prédio. Ela tentou primeiro do jeito certo, meses antes, quando ainda achava que o sistema funciona. No dia em que achou aquele contrato estranho com a assinatura repetida, esperou o RH esvaziar e bateu na porta. Oi, dona Silvia, posso falar um minutinho? A gerente nem levantou a cabeça. Rápido que eu tô numa ligação. Carmen entrou, segurando um envelope amassado. Eu achei uns papéis na sala da diretoria. Eu acho que isso pode dar problema. Silvia soltou um suspiro, como se a Carmen tivesse pedido um favor absurdo. Carmen, você é da limpeza, não é? Sou, mas é que... Então foca no seu serviço. Documento é problema da diretoria. Carmen tentou insistir. Mas tem assinatura, tem valor alto, tem coisa que não bate. Silvia fechou a pasta com força. Você quer arrumar confusão? Vai acabar perdendo o emprego. A palavra perdendo fez Carmen engolir em seco. Saiu dali com o envelope escondido e a sensação de que tinha feito uma burrice só por ter aberto a boca. Mesmo assim, ela tentou de novo. 2 semanas depois, foi na segurança. O chefe da portaria, seu Gilberto, era um senhor que sempre dava bom dia, olhando no olho. Seu Gilberto, tem como eu falar com alguém do setor de compliance? Ele coçou a nuca. Compliance é com o Raul. Por quê? Carmen travou. Raul Nogueira era exatamente o cara que ela tinha escutado na sala. Ah, deixa pra lá. É bobagem. Se é bobagem, nem esquenta. Ele respondeu, voltando a olhar para a tela. Microgiro. Ela percebeu que o caminho certo levava de volta para os mesmos nomes. A partir daí, começou a tentar por fora do jeito mais discreto possível. No horário de almoço, sentava perto das meninas do administrativo e puxava assunto. Vocês já repararam que tem umas reuniões muito tarde aqui, né? Uma delas riu. Aqui é normal. O Eduardo manda. A gente obedece. Mas, e se tiver alguma coisa errada? A menina baixou a voz. Errado é falar disso. Você quer arrumar dor de cabeça? Carmen começou a observar. Não só a limpar. Quando o Eduardo chegava, todo mundo mudava o tom. Quando o Raul passava, o pessoal fechava as abas de planilha. Quando a Patrícia Mendonça aparecia, sorrindo e cumprimentando, parecia que era outra empresa, outra vida. E a Carmen, no meio disso, com o uniforme simples dela, era invisível. Até o dia em que deixou de ser. A noite do evento virou um teste. Ou ela falava ali, ou ia ficar presa pro resto da vida naquele não dá palpite. Tentou começar pequeno, só para abrir uma fresta.
Eu só queria dizer uma coisa. Eduardo cortou ela na hora, e o jeito que ele cortou não foi só grosseria, foi um aviso. Você já falou demais. Carmen olhou para os lados. Procurou um rosto com coragem. Encontrou meia dúzia de olhos fugindo. Encontrou um casal rindo. Encontrou um diretor gravando. Decidiu que precisava sair daquele cenário mental e ir para o concreto. Fazer alguma coisa que obrigasse alguém a prestar atenção. Andou até a mesa de som, onde um técnico controlava o volume e os microfones. Moço, por favor, deixe eu falar 30 segundos. O técnico arregalou os olhos. Dona, não posso. O doutor Eduardo... Só 30 segundos. Não posso. Desculpa. Eduardo viu o movimento e levantou o queixo, como quem caça. Carmen, eu mandei você voltar para o seu lugar. Ele desceu do palco com passos firmes. O sorriso tinha sumido. O rosto dele, ali de perto, era gelado. Você acha que isso aqui é o quê? Carmen sentiu o estômago apertar, mas não recuou. Eu só quero falar a verdade. Eduardo deu uma risada sem graça. A verdade? Você? Agarrou ela pelo braço, não forte o bastante para machucar, mas o suficiente para deixar claro que ele podia fazer isso. Você tem família, não tem? A frase foi baixa, só para ela escutar. Carmen gelou de um jeito diferente, como se alguém tivesse aberto a janela no meio do inverno. Solta o meu braço, disse ela tentando manter a voz firme. Eduardo soltou devagar, como quem mostra que soltou porque quis. Eu posso te tirar daqui agora mesmo. E amanhã você não arruma mais nada. Nada, entendeu? O público começou a perceber. Um burburinho atravessou o salão. Um grupo perto do bar parou de rir. Um homem de terno soltou um "ih", como se estivesse vendo briga de reality show. Carmen respirou e tentou uma última saída educada. Então me chama depois, na sua sala. A gente conversa lá. Eduardo chegou o rosto perto do dela e sussurrou. Você não vai pisar na minha sala. Microgiro. Ela percebeu que ele não tinha medo de ser injusto ali. Ele tinha a certeza da impunidade. Eduardo virou de lado e chamou um segurança com um gesto. Pode acompanhar a Carmen até a saída. O turno dela já acabou por hoje. O segurança deu um passo. Carmen recuou não por medo, mas para ganhar espaço. Eu não fiz nada, ela disse em voz alta. Eduardo abriu os braços, teatral. Você está interrompendo um evento? Olha em volta, você está passando vergonha. E foi aí que veio o primeiro golpe real. Patrícia Mendonça, a esposa, levantou da mesa principal e veio andando como se estivesse num comercial. Sorriso perfeito, vestido perfeito. Carmen, querida, eu entendo que você esteja nervosa, ela disse, com aquela voz doce que dá raiva. Mas você não pode fazer isso aqui. Carmen encarou ela. Dona Patrícia, eu só quero... Quero o quê? Atenção? Patrícia soltou uma risadinha. Eu já te ajudei tanto. Você sabe disso. Eduardo aproveitou. Tá vendo? Até a minha esposa, que tem coração, está te pedindo para parar. O público ficou meio dividido. Teve gente fazendo cara de tadinha. Teve gente fazendo cara de que feio. Teve gente gravando ainda mais. Carmen sentiu o rosto queimar. Não queria ser a tadinha. Queria ser ouvida. Tentou levar o assunto para o concreto, para o que ela tinha guardado. Eu tenho provas. Eduardo soltou uma gargalhada alta. Provas? Provas de quê, Carmen? Ele pegou o microfone e levantou como um troféu. Gente, vocês estão ouvindo isso? Ela tem provas. A auxiliar de limpeza tem provas. Algumas risadas estouraram. Um aplauso isolado de deboche veio do canto. E isso doeu mais do que a ameaça, porque transformou a dor dela num show. Carmen sentiu a mão suar no celular dentro do bolso. Pensou, eu mostro agora. Abro o vídeo, jogo na cara de todo mundo. Então lembrou do que o Raul tinha falado um dia no corredor. Esse tipo de coisa some, e quem abre a boca some também. Foi como se tivessem jogado um balde de água fria por dentro dela.
Saiu andando, empurrada pelo segurança, com a Patrícia falando atrás. Eu vou conversar com você depois, tá? Fica calma. Carmen passou pelo saguão, viu o reflexo no vidro. Uniforme, cabelo preso, cara de quem estava sendo expulsa. Ela não parecia perigosa. E era exatamente por isso que eles riam. Lá fora, o ar da noite bateu no rosto dela e a cidade parecia continuar normal, como se nada tivesse acontecendo. Ela andou até o ponto de táxi, mas não entrou em nenhum. Sentou num banco perto do estacionamento e ficou olhando para o celular apagado. Microgiro. O silêncio do lado de fora foi pior que a humilhação, porque ali não tinha público, só a verdade dela. E agora? Ela sussurrou sozinha. A cabeça dela começou a bater nas mesmas paredes. Se expusesse o Eduardo e desse errado, ia perder o emprego, o nome, a paz. Se desse certo, o que ela ia ganhar? Uma vitória e um monte de gente dizendo, tá vendo, eu sempre soube. Abriu a conversa da irmã. Escreveu, preciso conversar e apagou. Abriu a conversa do filho e travou. Abriu a conversa da Camila e ficou olhando, sem coragem. Começou a duvidar de si mesma, da pior forma possível. E se eu entendi errado? E se for uma coisa normal da empresa e eu tô imaginando coisas? E se eu tô querendo dar uma de heroína por nada? E então veio a lembrança que sempre voltava, do nada como uma farpa. O pai dela, quando ela era criança, dizendo na cozinha, pobre não compra briga com rico, pobre apanha em dobro. Sentiu a garganta fechar. Não era só medo de perder. Era medo de confirmar que o mundo era exatamente aquilo. O celular vibrou. Mensagem da Camila. Você tá bem? Onde você tá? Carmen ficou olhando aquilo e por um segundo pensou em mentir. Dizer, já tô indo para casa. Fingir que não tinha acontecido. Mas o que aconteceu já tinha acontecido. O não dá palpite já tinham jogado na cara dela. Respondeu, tô aqui fora, sozinha. Camila demorou 2 minutos e mandou, não vai embora, fica aí. Carmen sentiu o peito apertar, mas de um jeito diferente. Não era só dor, era uma faísca. Abriu a galeria do celular e foi passando as fotos. Contrato, transferência, print de e-mail, foto de um envelope, um áudio salvo com nome oculto. Coisas que ela guardou sem saber se um dia ia usar. Colocou os fones e deu play num áudio curto. A voz do Eduardo, baixa, segura. Isso aqui ninguém vê, e se virem, a gente compra. Carmen tirou o fone como se tivesse levado um choque. Não, isso não é normal, disse ela com raiva pela primeira vez naquela noite. Levantou do banco e começou a andar rápido, sem rumo, só para não ficar parada. A cabeça dela fez a conta toda em segundos. Se ela ficasse calada, o Eduardo continuava. Se abrisse a boca sem um plano, ele esmagava ela. Então só tinha um caminho, um plano. Ela parou, respirou fundo e mandou outra mensagem para Camila. Não vou deixar isso assim. Eu tenho muita coisa. Camila respondeu quase na mesma hora. Então faz direito. Eu conheço uma pessoa. Carmen ficou olhando para a tela, sentindo o coração bater forte. Ainda não sabia se ia dar certo, mas sabia que naquele ponto, desistir ia doer mais do que brigar. E foi ali, lá fora, com a mão tremendo no celular, que ela decidiu. Amanhã ninguém mais ia dizer que ela não podia dar palpite. No dia seguinte, Carmen voltou. Podia ter metido um atestado, podia ter sumido. Mas apareceu no prédio da Mendonça Engenharia às 7 da manhã, uniforme passado, cabelo preso como sempre. A recepcionista levantou o olhar e fez uma cara estranha. Você veio trabalhar? Eu trabalho aqui, respondeu Carmen, simples. A notícia da noite anterior já tinha corrido. Antes de ela sequer pegar o carrinho de limpeza, 2 funcionários sussurraram perto do elevador. É ela! Corajosa ou doida? As duas coisas. Eduardo não apareceu cedo, mas deixou um recado. Silvia, do RH, chamou a Carmen na sala dela. Você fez um escândalo ontem. Eu só tentei falar. Silvia cruzou os braços. Falou fora de hora, fora de lugar.
e fez a empresa passar vergonha. Quem faz a empresa passar vergonha não sou eu. Silvia apertou os olhos. Cuidado. Carmen sentiu o estômago apertar, mas não abaixou a cabeça. Eu só quero que investiguem. Investigação é coisa séria. Não é para quem limpa o chão, soltou Silvia, fria. A frase foi igual à da noite anterior, só que mais polida. Quando Carmen saiu da sala, o corredor estava cheio. Alguns fingiram olhar o celular, outros olharam fixo para ela. Camila se aproximou devagar. Estão dizendo que você tentou chamar a atenção. Eu não preciso chamar a atenção, eu preciso que me escutem. Na hora do almoço, a coisa piorou. Eduardo entrou no refeitório acompanhado do Raul e 2 diretores. Parou na porta e fez questão de olhar direto para ela. Bom dia, equipe! Alguns responderam em coro. Andou até a mesa onde Carmen estava sozinha. Dormiu bem? Ela não respondeu. Ele inclinou o corpo de leve. Pensei muito no que você falou. Silêncio pesado. E cheguei à conclusão de que você precisa aprender qual é o seu lugar. Um funcionário deu uma risada nervosa. Eduardo levantou a voz o suficiente para todo mundo escutar. Tem gente que confunde a faxina com a gestão. Risadas mais claras. Alguns aplausos tímidos. Carmen sentiu o rosto queimar. Mesmo assim, respondeu. E tem gente que confunde o cargo com o caráter. O refeitório soltou um "ih". Eduardo sorriu, mas os olhos dele endureceram. Interessante. Vamos ver até onde vai essa coragem. No final da tarde, um e-mail enviado para todos os funcionários apareceu na caixa de entrada. Assunto: conduta profissional. Reforçamos que boatos e acusações sem fundamento prejudicam nossa cultura organizacional. Carmen leu aquilo com as mãos tremendo. Camila mostrou o celular. Isso aqui é para você. Raul passou pelo corredor e comentou em voz alta. Empresa grande atrai gente oportunista. Tem gente procurando 15 minutos de fama, completou outro diretor. Na copa, 2 mulheres sussurraram perto dela. Dizem que ela queria dinheiro. Ou uma promoção. Carmen virou de frente. Eu nunca pedi nada aqui além do meu salário. As 2 deram de ombros. No fim do expediente, Eduardo chamou todo mundo para uma reunião de emergência no auditório. A plateia estava cheia. Ele subiu no palco como sempre fazia, confiante. Ontem tivemos um pequeno incidente. Pequeno. Carmen sentiu o sangue subir. Algumas acusações foram feitas sem prova nenhuma. Deu uma pausa. E eu não posso permitir que uma reputação de 20 anos seja manchada por barulho. A palavra ficou no ar. Ele olhou direto para ela. Você quer falar agora? O auditório inteiro virou para a Carmen. Ela levantou devagar. Eu tenho provas. Eduardo riu de novo, mas agora mais curto. Então mostra. Caiu um silêncio. Carmen sentiu o celular pesado no bolso. Começou a andar para a frente. Cada passo parecia fazer eco. Tem certeza? Provocou ele. Raul cruzou os braços. Patrícia apareceu no fundo observando. Carmen parou a poucos metros do palco. Não vou mostrar aqui. Alguns burburinhos. Então você não tem nada, disparou Eduardo. Tenho sim, e você sabe. Eduardo virou para o público. Tá vendo? É sempre assim. Insinuações, drama, nada concreto. Alguns riram, outros balançaram a cabeça. Eu não vou cair nesse joguinho. Carmen respirou fundo. Então deixa entrar uma auditoria externa. A frase fez eco. Por um segundo, ninguém riu. Eduardo piscou. Você acha que é simples assim? Se não tem nada para esconder, qual é o problema? Um diretor sussurrou alguma coisa no ouvido dele. Eduardo respondeu no microfone. Porque eu não vou gastar dinheiro da empresa para satisfazer a fantasia de uma funcionária. O público relaxou de novo. Algumas risadas voltaram. Carmen insistiu. Não é fantasia, são números. Que números? Cortou ele. Ela travou. Se falasse os detalhes ali, ele podia alegar invasão. Podia inverter a história. Os que você sabe. Eduardo desceu do palco.
Você está me acusando formalmente? Ela sustentou o olhar. Tô. O auditório ficou tenso. Por 30 segundos, parecia que ela tinha virado o jogo. Até que o Eduardo fez o movimento que esmagou tudo. Virou para o RH. Registra isso. Acusação formal sem prova apresentada. Silvia anotou. Eduardo voltou para o microfone. Enquanto não tiver nada concreto, esta funcionária está suspensa. O chão pareceu sumir dos pés da Carmen. Suspensa? Isso, até a gente esclarecer a sua conduta. Alguns suspiros. Um homem no fundo murmurou. Bem feito. Eduardo deu o golpe final. E para deixar claro, qualquer tentativa de difamação vai ser tratada judicialmente. A palavra judicial pesou como pedra. Ele chegou perto dela mais uma vez. Você tem advogado? Silêncio. Você tem dinheiro para bancar uma briga desse tamanho? Algumas pessoas desviaram o olhar. Eduardo virou para o público e falou como se estivesse dando um conselho. Cuidado com a ambição. Ela faz a gente simples perder o pouco que tem. Risadas mais fortes agora. Carmen sentiu o mundo apertar. Não se tratava mais só dela. Se tratava de taxar ela de ingrata, mentirosa, interesseira. Patrícia completou com a voz mansa. Eu sempre te tratei bem. Isso doeu mais que as risadas. Eu sei, respondeu Carmen, quase sussurrando. Eduardo abriu os braços. Então, para que fazer isso? Ela tentou falar, mas a voz falhou. Não por fraqueza, por indignação. Por quê? Porque você quer chamar atenção, interrompeu ele. Um funcionário levantou. Já chega disso, doutor. O público começou a aplaudir o Eduardo. Ele agradeceu com um gesto discreto. O segurança chegou perto da Carmen de novo. Vamos. Ela ficou parada por um segundo. Olhou para o auditório todo. Olhou para a Camila, que estava com os olhos cheios d'água. Olhou para o Raul, que já dava um sorriso de canto. Eduardo soltou a frase final, baixa, mas no tom para ela ouvir. Volta pro chão. Foi aí que a humilhação fechou o cerco. Carmen andou até a saída debaixo do som de aplausos misturados com sussurros. A porta fechou atrás dela. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela se sentiu sozinha de verdade. Carmen não foi direto para casa. Entrou no seu carro velho, bateu a porta e ficou ali, parada, com as mãos no volante. O silêncio do estacionamento parecia mais pesado que o auditório cheio de gente rindo. Encostou a testa no volante e soltou o ar devagar. Fui mexer com quem não devia, murmurou. O celular vibrou. Mensagem da Camila. Tão comemorando lá em cima. Isso doeu mais que os aplausos. Carmen jogou o celular no banco do carona e fechou os olhos. A cabeça dela repetia as frases feito disco arranhado. Você tem advogado? Você tem dinheiro? Volta pro chão. Deu vontade de chorar, mas não chorou. Só ficou olhando para as próprias mãos, ainda marcadas da força que segurou o esfregão na noite anterior. Meu pai tinha razão, pensou. Pobre apanha em dobro. O carro do lado ligou o motor e foi embora. O estacionamento ficou quase vazio. Abriu o porta-luvas, tirou um envelope amassado que estava ali há semanas. Dentro, cópias impressas de transferências bancárias, fotos de contratos, um pendrive pequeno. Ficou olhando para o pendrive como se fosse uma bomba. Se eu jogar isso no lixo agora, acaba. Acaba a dor. Acaba o medo. Acaba a briga. Mas também acaba qualquer chance de mudar aquilo. O celular vibrou de novo. Agora era a irmã dela. Você tá bem? Vi uns comentários no Facebook. Carmen respirou fundo antes de responder. Tô bem. Tem certeza? Não. Do outro lado, silêncio. Carmen, você não é de caçar confusão. Eu não cacei, só não aguentei. E agora? Ela olhou para o prédio da empresa, ainda iluminado. Agora eu não sei. Desligou antes que a voz falhasse. Ficou ali mais uns minutos, até o medo começar a virar outra coisa. Ainda não era coragem de verdade. Era raiva.
Lembrou do refeitório, lembrou das risadas, lembrou da Patrícia dizendo: "Eu sempre te tratei bem", como se respeito fosse um favor. Carmen abriu o celular e colocou os fones. Deu play no áudio de novo. A voz do Eduardo saiu limpa. "Isso aqui ninguém vê. E se virem, a gente compra." Tirou o fone devagar. "Não, isso não é fantasia." Abriu a galeria e foi passando as imagens. Data, valor, assinatura. Uma foto mostrava o Raul segurando um envelope igualzinho ao que ela tinha visto naquela noite de chuva. Ela não estava doida. Ela não tinha imaginado. O medo continuava ali, mas agora misturado com uma coisa mais forte: indignação. Saiu do carro e andou até o banco de cimento na calçada. Sentou e espetou o pendrive na entrada do notebook velho que ela sempre levava na mochila. A tela acendeu devagar. Pastas organizadas por data, vídeos curtos do corredor, prints de e-mails apagados que ela tinha resgatado da lixeira. Ficou quase 1 hora ali, revisando tudo, como se estivesse estudando para uma prova. No meio dos arquivos, achou um vídeo que ela quase tinha esquecido. Era curto. Raul falando no telefone na sala da diretoria, sem perceber que a porta estava aberta. "Se isso cair, ele joga a culpa toda em mim." A palavra "ele" não precisava de legenda. Carmen fechou o notebook. "Não se trata só de mim", disse em voz alta para ninguém. O celular vibrou mais uma vez. "Camila, eu conheço um jornalista. É primo do meu marido. Já derrubou um vereador aqui na cidade." Carmen ficou olhando a mensagem. "Você confia nele?" Ela escreveu. "Confio, mas o buraco é mais embaixo." Carmen pensou no tamanho daquilo tudo. Pensou na suspensão, pensou na ameaça de processo, pensou no filho perguntando por que ela estava triste. Respondeu: "Me passa o contato." Do outro lado, Camila demorou uns segundos. "Você tem certeza?" Carmen olhou de novo para o prédio iluminado. Lembrou da frase final do Eduardo. "Volta pro chão." Sentiu uma coisa diferente agora. Não era humilhação, era decisão. "Eu já vivi no chão a vida inteira", ela escreveu. "Agora eu vou levantar." Camila mandou o número. Marcelo Torres. Carmen ficou uns segundos olhando o nome. Ela podia esperar até amanhã. Podia dormir, podia fingir que estava tudo sob controle, mas se esperasse, o medo ia crescer de novo. Respirou fundo e apertou o botão de ligar. Chamou uma vez, duas. Na terceira, uma voz de homem atendeu, meio desconfiada. "Alô?" Carmen sentiu o coração bater no pescoço. "Meu nome é Carmen. Eu trabalho numa empresa grande aqui da cidade." Pausa. "E eu tenho provas de um esquema que pode derrubar um milionário." "Como é?" A voz do outro lado parecia cansada, mas atenta. Carmen respirou fundo, olhando os carros passarem, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. "Meu nome é Carmen. Eu trabalho numa empresa grande aqui da cidade. E eu tenho provas de um esquema que pode derrubar um milionário." Silêncio. "Provas de verdade?" perguntou o homem, num tom que não era mais de sono. "De verdade. Áudio, documento, transferência, foto, tudo." "Quem é o milionário?" Carmen engoliu em seco. Falar o nome parecia ativar uma bomba. "Eduardo Mendonça. Mendonça Engenharia." Dessa vez o silêncio foi diferente, mais pesado. "Tá", disse ele. "Onde você tá agora?" "Na rua, perto do prédio da empresa." "Não fica aí. Vai para um lugar com movimento. Uma padaria, um posto, qualquer coisa. E me diz, você tá sozinha?" "Tô." "Então faz isso agora. E não me manda nada pelo WhatsApp ainda. Nada. Entendeu?" O jeito que ele falou, nada, fez a Carmen perceber que o cara não estava de brincadeira. "Entendi. Eu sou o Marcelo Torres", continuou ele. "Eu faço investigação. Já mexi com gente grande, mas o sobrenome Mendonça, isso vai dar barulho. Você tem certeza do que você está falando?" Carmen olhou para o envelope amassado na mochila. "Tenho certeza. Fechado. Amanhã às 8 da manhã numa padaria perto do centro. Um lugar movimentado.
Você vai levar o pendrive, mas não entrega na mão de ninguém. E leva uma cópia impressa de 2 ou 3 coisas, só para eu ver o tipo de material. Combinado? Combinado. E outra coisa, Marcelo baixou a voz. Você comentou isso com mais alguém além da Camila? Não. Ótimo. E não comenta, porque quando a gente mexe com dinheiro e aparência, o primeiro passo deles é fazer a gente se passar por doida. Carmen deu uma risada curta, sem graça. Já começaram. Marcelo ficou sério. Então você já entendeu o jogo. No dia seguinte, Carmen chegou na padaria 10 minutos antes. Escolheu uma mesa no canto, de onde dava para ver a porta. A mão suando, o café frio, o pendrive dentro do sutiã escondido, como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Marcelo apareceu sem chamar atenção. Camisa simples, barba por fazer, mochila preta. Sentou como quem ia ali todo dia. Carmen, sou eu. Ele não sorriu, só olhou no olho dela. Me mostra o básico. Carmen tirou o envelope e colocou 3 folhas em cima da mesa. Uma transferência de valor alto, um contrato com assinatura repetida, um print de um e-mail com o assunto ajuste final. Marcelo bateu o olho e fez uma cara que ela não sabia se era de surpresa ou de raiva. Isso aqui é pesado. Eu te avisei. Tá, agora eu quero entender como você conseguiu isso. Carmen contou do carrinho de limpeza, das portas encostadas, dos papéis esquecidos, das fotos tiradas com pressa. Contou da noite de chuva, do envelope, do áudio. Marcelo encostou para trás pensando. Você guardou isso tudo sozinha? Foi. Por que você não levou na delegacia? Carmen soltou o ar pelo nariz. Porque eu sou a moça da faxina e ele é o Eduardo Mendonça. Marcelo balançou a cabeça como se aquilo resumisse o Brasil numa frase só. Certo, é o seguinte. Não vou te prometer milagre, mas vou te dar o caminho. A gente precisa de 3 coisas. Prova irrefutável, uma testemunha e o momento certo. O momento certo. Um lugar público, onde ele se sinta intocável. Carmen lembrou do auditório, dos aplausos, do volta para o chão. Eu conheço um lugar. Marcelo levantou a sobrancelha. Qual? O evento para investidores. Eles fazem todo ano. Vai ser daqui a 2 semanas. Eu vi o convite no e-mail da diretoria. Marcelo abriu um meio sorriso, rápido, como quem viu uma porta se abrir. Perfeito. Carmen ainda tentava entender como aquilo ia acontecer quando o Marcelo soltou. Só tem um detalhe. Se a gente errar a mão, você vira a vilã. E ele vira a vítima. Então a gente vai fazer isso do jeito mais limpo possível. Como? Marcelo apontou para o envelope. Eu vou analisar tudo. Vou cruzar número, nome, data. Se isso for o que parece, a gente não vai só expor ele, a gente vai derrubar. Carmen sentiu um arrepio, não de medo, mas de alívio. Pela primeira vez, alguém falava aquilo sem dar risada da cara dela. E se ele vier atrás de mim? Marcelo ficou sério. Ele vai. Então você precisa se proteger. Nada de rotina. Nada de andar sozinha em lugar deserto. E qualquer ameaça, você grava. Carmen concordou com a cabeça. Quando ela saiu da padaria, parecia que o mundo tinha devolvido o som. Os carros passando, o pessoal falando, tudo igual. Mas ela já não era a mesma. Ela tinha um aliado. E tinha um plano. Só que o plano começou a tomar forma rápido demais. No 3º dia, Marcelo mandou uma mensagem. Preciso te ver, hoje. Carmen encontrou com ele numa praça cheia de gente, perto de um quiosque. Marcelo abriu o notebook e virou a tela para ela. Você lembra desse contrato? Lembro. É de fachada. A empresa que recebeu o dinheiro nem existe de verdade. Está registrada no CNPJ de um laranja. Carmen sentiu o estômago embrulhar. De quem? Marcelo mostrou o nome. Era um tio distante do Eduardo, um homem simples do interior, sem renda que justificasse aquilo. Ele não faz ideia do que está no nome dele, disse Marcelo. Ou faz, mas do jeito que está,
Isso é lavagem de dinheiro. Carmen engoliu em seco. E o Raul? Marcelo clicou em outra aba. O Raul assinou uma parte. E tem mais. Olha isso. Era uma sequência de transferências que saía da empresa, entrava numa consultoria e voltava como reembolso para uma conta de pessoa física. Essa conta é do Eduardo, disse Marcelo simples. Carmen ficou uns segundos olhando, como se o papel fosse se mexer. Ele rouba da própria empresa, Marcelo confirmou. E rouba com discurso de ética. Carmen apertou o punho. A raiva subiu quente, mas não virou grito, virou foco. Então, eu não estava doida. Não, você estava sozinha. Microgiro. Ela não era a funcionária ambiciosa. Era a pessoa que viu o que ninguém queria ver. Marcelo fechou o notebook e disse: agora a gente precisa de uma testemunha que confirme o que a gente tem. Alguém de dentro. Carmen pensou na Camila na hora. A Camila viu coisas, mas ela tem medo. Eu sei, respondeu Marcelo. E eu não quero destruir a vida dela, mas a gente pode achar outro. No dia seguinte, Carmen e Marcelo passaram a tarde procurando nomes. Ex-funcionário, fornecedor, gente que saiu do nada. Até que o Marcelo parou num nome e fez cara de quem achou o ouro. Patrícia, Carmen travou. A esposa? Isso. Ela nunca vai ajudar. Marcelo deu de ombros. Às vezes ela não ajuda por bondade, ajuda por sobrevivência. E eu achei uma coisa. Mostrou uma foto. Patrícia entrando num prédio comercial, acompanhada de um advogado. Isso foi na semana passada. Você sabe o que isso significa? Carmen sentiu um buraco no estômago, que ela está se protegendo, ou que está pulando do barco. Carmen pensou no jeito que a Patrícia falou. Eu sempre te tratei bem, como se fosse dona da pessoa. Ela me odeia. Ela odeia passar vergonha, corrigiu Marcelo. Se a gente mostrar que o Eduardo está afundando e vai levar ela junto, talvez ela negocie. Carmen não gostou da ideia, mas entendeu a lógica. E como a gente chega nela? Marcelo apontou para a tela. Com uma isca, uma prova que assuste ela. No final daquela semana, conseguiram a prova que mudava tudo. Marcelo pediu para a Carmen lembrar de uma sala específica, onde ela tinha visto umas pastas vermelhas. A sala de contratos, ela disse. Tem câmera? Tem, mas eu limpo lá todo dia. Marcelo olhou para ela. Eu não vou pedir para você invadir nada. Você não vai se lascar por isso. Eu já tô lascada, respondeu Carmen seca, e eu não vou voltar para o chão. Entrou no prédio num dia em que estava oficialmente suspensa, usando um crachá antigo que ainda abria a porta lateral. O tipo de vacilo que gente poderosa dá, porque acha que ninguém vai ter coragem. Camila estava esperando ela no corredor, pálida. Você tem certeza? Sussurrou Camila. Eu só vou bater uma foto, mais nada. Se te pegarem, não vão. Carmen entrou rápido, do jeito que sempre fazia. Ela não era uma intrusa ali, era invisível. Abriu a gaveta da pasta vermelha e achou um documento com carimbo e assinatura. Um acordo de confidencialidade com uma cláusula absurda. E anexa, uma planilha com valores, nomes e um título que fez a mão dela tremer. Repasses para apoio político. Bateu foto, uma atrás da outra, e guardou o celular. Quando ela saiu da sala, o elevador abriu. Eduardo. Saiu conversando com o Raul, rindo como se o mundo fosse dele. Carmen virou de costas, empurrou o carrinho vazio que a Camila tinha deixado ali de propósito e abaixou a cabeça. Eduardo passou a 2 metros. Essa limpeza tá uma porcaria, disse em voz alta, sem olhar para ninguém em específico. Raul riu. Carmen manteve a respiração curta, controlada. 1 passo, 2, 3. Quando ela dobrou o corredor, as pernas quase falharam. Camila segurou ela pelo braço. Meu Deus, ele passou do seu lado. Eu sei. Marcelo recebeu as fotos no mesmo dia pessoalmente. Olhou uma, olhou outra e ficou em silêncio. É isso, disse por fim. Isso aqui derruba ele.
Carmen sentiu o corpo inteiro ficar leve e pesado ao mesmo tempo. Então acabou? Marcelo negou com a cabeça. Agora começa, porque agora a gente tem que escolher onde e como soltar essa bomba. E aí veio o problema. No dia seguinte, Marcelo apareceu tenso. Ele está desconfiado. Como? Marcelo mostrou o celular com a mensagem de uma fonte. Eduardo mandou puxar acesso, câmera, tudo. Tá caçando vazamento de informação. Carmen sentiu o coração cair no estômago. Ele vai achar que fui eu. Ele já acha. Como se o universo quisesse confirmar, o celular dela tocou. Número desconhecido. Ela atendeu. Carmen, uma voz de mulher baixa. Quem tá falando? Patrícia. Carmen gelou. Eu sei que é você que tá por trás disso. Continuou Patrícia sem enrolação. E eu vou te dar uma chance de parar antes que você destrua a sua vida. Carmen olhou para o Marcelo, que fez sinal para ela colocar no viva voz. Carmen respirou fundo. A minha vida vocês já destruíram ontem, dona Patrícia. Patrícia soltou uma risada curta. Você não faz ideia do que é ter o Eduardo Mendonça como inimigo. Marcelo se inclinou e disse calmo. Patrícia, aqui é Marcelo Torres, jornalista. A ligação está sendo gravada. Silêncio do outro lado. Então é verdade, disse Patrícia com a voz mais baixa. Você foi na imprensa e você foi num advogado na semana passada, devolveu Marcelo. A respiração da Patrícia ficou audível. Eu não vou falar nada pelo telefone. Então vamos conversar pessoalmente, disse Marcelo. Num lugar público, hoje. Patrícia hesitou. E a Carmen sentiu que aquele era o ponto de virada. Eu vou, respondeu Patrícia. Mas se vocês estiverem blefando, eu acabo com vocês. A ligação caiu. Carmen ficou uns segundos sem falar. Ela vai mesmo? Perguntou ela. Vai, respondeu Marcelo. Porque ela tem medo. Horas depois, Patrícia apareceu num restaurante movimentado. Óculos escuros, postura rígida, sentou, tirou os óculos e olhou para a Carmen como se fosse uma barata. Você está feliz? Perguntou Patrícia. Carmen não caiu na provocação. Eu só quero que a verdade apareça. Patrícia riu com amargura. A verdade, o Eduardo construiu tudo com as aparências. Você vai destruir isso e acha que ele vai ficar de braços cruzados? Marcelo botou uma foto em cima da mesa. A planilha. Patrícia empalideceu. De onde você tirou isso? Não importa, disse Marcelo. Importa que isso aqui vai vazar, com você ou sem você. A questão é, você afunda com ele ou se salva? Patrícia apertou os dedos na beirada da mesa. Você não faz ideia do que ele tem guardado. Então conta, disse Carmen pela primeira vez com firmeza de verdade. Conta e acaba logo com isso. Patrícia olhou para os lados como se o restaurante inteiro pudesse escutar. Ele tem gente comprada, tem juiz amigo, tem político no bolso. Marcelo confirmou com a cabeça como quem já sabia. E o que você tem para provar isso? Patrícia ficou em silêncio. E aí soltou, quase sem querer. Eu tenho e-mail, conversa, um contrato, no meu nome. Carmen sentiu o peito apertar. Ele botou coisa no seu nome? Patrícia desviou o olhar. Eu assinei sem ler, eu confiava nele. Marcelo inclinou o corpo para a frente. Patrícia, se você entregar isso, você vira testemunha. Você se protege. Patrícia ficou paralisada, presa entre o orgulho e o medo. E se eu fizer isso, ele me destrói. Carmen respirou fundo e falou num tom mais humano, mais simples. Ele já te usa, só que não te avisou. Patrícia olhou para a Carmen como se a frase tivesse atravessado ela. Eu vou pensar, disse levantando. Marcelo botou o limite. Você tem até amanhã. Depois disso, a gente vai pro evento, do nosso jeito. Patrícia saiu sem olhar para trás. Naquela noite, Marcelo mandou uma mensagem tarde. Ela pode fugir. Carmen ficou olhando para a tela, com o estômago embrulhado. E se ela fugir, acabou? Marcelo respondeu, não, mas fica mais perigoso. Logo depois, chegou outra mensagem.
dessa vez da Camila. O Raul perguntou de você hoje. Tá te caçando. Carmen sentiu a casa encolher. O barulho do ventilador, o som da rua, tudo virou ameaça. Marcelo ligou para ela. Você vai precisar ser forte agora, Carmen, porque o evento é daqui a 4 dias e ele vai tentar te calar antes. E se ele me processar? Ele vai. E se mandar alguém, sei lá, atrás de mim? Ele pode fazer isso. Carmen fechou os olhos e respirou fundo. Então a gente tem que fazer isso rápido. Marcelo ficou em silêncio por um segundo. É fato. No dia seguinte, Patrícia mandou uma mensagem curta, sem emoção. Eu tenho os e-mails, mas não vou dar a cara à tapa. Só entrego se me garantirem proteção. Marcelo respondeu na hora. Fechado. Carmen leu aquilo e sentiu a perna tremer, mas não era fraqueza. Era aquela sensação de que a última porta tinha se aberto. Marcelo encontrou a Patrícia no estacionamento de um shopping. Ela entregou um envelope fechado sem olhar para ninguém. Marcelo abriu dentro do carro e bateu o olho. Meu Deus! Sussurrou. É pior do que eu pensava. Carmen sentiu o coração acelerar. O que tem aí? Marcelo olhou para ela. Tem a assinatura do Eduardo em tudo e tem um e-mail onde ele diz com todas as letras que se alguém abrir a boca, ele resolve. Carmen engoliu em seco. Então é isso, a gente tem o que precisa. Marcelo guardou o envelope como se fosse ouro. A gente tem, só que agora ele vai tentar impedir. E foi exatamente nessa hora que o celular do Marcelo tocou. Número desconhecido. Atendeu e colocou no viva voz. Uma voz de homem, controlada, entrou cortando. Marcelo Torres, você está se metendo onde não deve. Marcelo respirou fundo. Eduardo Mendonça. Do outro lado, uma risada curta. Você gosta de dar uma de herói, né? Só que quem apaga incêndio aqui sou eu. E eu tô te avisando. Para. Carmen sentiu a pele gelar. Marcelo respondeu firme. A fase de parar já passou. Eduardo fez uma pausa e a voz dele soou ainda mais baixa. Então você vai ver o que acontece quando alguém da faxina acha que pode dar palpite. A ligação caiu. Marcelo olhou para Carmen, sério, sem máscara. Ele sabe. Carmen respirou fundo, como se estivesse tirando coragem do chão. Então a gente faz do jeito certo, Marcelo confirmou. Hoje à noite a gente ensaia. Amanhã a gente entra no evento. Carmen olhou pela janela do carro, vendo a cidade seguir o curso normal, como se nada fosse explodir. Apertou o pendrive no bolso, sentindo o plástico contra a pele. E só pensou uma coisa, repetindo como promessa. É agora ou nunca. Na noite antes do evento, Carmen quase não dormiu. Ficou sentada na mesa da cozinha, com o notebook aberto, o pendrive do lado e uma xícara de café que já tinha esfriado 3 vezes. Marcelo estava em chamada de vídeo, revisando tudo pela última vez. A gente vai organizar isso como uma sequência, dizia ele. Primeiro o contrato de fachada, depois as transferências. Aí o e-mail. O público precisa entender o passo a passo. E se cortarem o microfone? Perguntou Carmen. Já pensei nisso. O evento vai ter transmissão online. Eu consegui acesso ao sistema por um contato da equipe técnica. Se cortarem o som, o material sobe direto no telão. Ela arregalou os olhos. Como você conseguiu isso? Marcelo deu um meio sorriso. Tem gente lá dentro que não aguenta mais ele. Camila era uma dessas pessoas. Naquela mesma noite, ela mandou uma mensagem. O telão vai estar conectado no servidor central. Se alguém plugar um pendrive direto na mesa de som, roda na hora. Carmen sentiu a tensão virar foco. Então, eu preciso chegar perto da mesa de som. Ou ficar perto de quem possa fazer isso, completou Marcelo. Passaram quase 2 horas ensaiando o que ela ia falar. Nada de discurso longo, nada de emoção exagerada. Você entra e espera ele começar o discurso. Quando ele falar de ética ou crescimento, você levanta, pede a palavra. Se ele negar, você começa mesmo assim. Eu já vou estar com o material engatilhado para disparar. E se ele mandar me tirar de lá,
Ele vai. E é aí que o público começa a prestar atenção. Carmen respirava fundo a cada frase. O medo continuava ali, mas agora tinha um plano por cima dele. No dia seguinte, o evento começou às 8 da noite. O salão era maior que o da última vez. Mais luz, mais gente, mais câmera. Investidores de fora, jornalistas locais, políticos sorrindo como se fosse inauguração de hospital. Carmen entrou com roupa simples, mas diferente do uniforme. Calça preta, blusa discreta. Não queria parecer invisível. Também não queria parecer provocação. Marcelo já estava lá, misturado com os convidados, com um crachá de imprensa no pescoço. Passou do lado dela, fingindo não conhecer. "Tudo pronto?" murmurou sem olhar. "Tudo." Ela sentou nas últimas cadeiras. Observou o Eduardo subir no palco, impecável como sempre. Terno novo, postura de dono do mundo. "Boa noite a todos", começou sorrindo. O público respondeu com aplausos. "Hoje comemoramos mais um ano de crescimento, transparência e responsabilidade." Carmen sentiu o sangue ferver na palavra transparência. Marcelo mandou uma mensagem curta. "Agora." Ela levantou. O coração batia forte, mas o passo era firme. Andou lá para frente enquanto o Eduardo falava de metas e conquistas. "Com licença", disse ela, alto o bastante para interromper. O microfone continuava na mão dele. Eduardo parou, reconheceu o rosto e a expressão dele mudou por um segundo. Só um segundo. "Você de novo?", disse ele tentando rir. Algumas pessoas sussurraram. Carmen respirou fundo. "Eu pedi uma auditoria. Você riu. Então eu trouxe a auditoria até aqui." O salão soltou um "i" coletivo. Eduardo deu 2 passos para trás, mantendo o sorriso. "Esta funcionária foi suspensa por conduta inadequada", ele disse para o público. "Eu peço que a segurança..." Antes que ele terminasse, Marcelo levantou no meio do público. "Eu sou da imprensa. E eu tenho material que confirma o que ela está falando." A tensão subiu na hora. O técnico da mesa de som olhou para o Marcelo, nervoso. Marcelo fez um sinal discreto para ele. A primeira imagem apareceu no telão. Contrato de fachada. Um silêncio pesado caiu. Eduardo virou o rosto para o telão, ainda tentando manter a postura. "Isso é montagem", disparou. Marcelo já estava perto da mesa de som. "Então vamos para a próxima. Transferências. Valores altos. Contas ligadas a nomes que não tinham nada a ver com a empresa." O público começou a se mexer. Burburinhos espalhados. Raul, sentado na primeira fileira, empalideceu. Eduardo tentou recuperar o controle. "Isso é crime de difamação. Quem estiver por trás disso vai responder." Carmen sentiu a voz sair mais firme do que ela imaginava. "Quem responde é quem assinou." Marcelo clicou no último arquivo, o e-mail. No telão, as palavras do Eduardo ficaram claras demais. "Se alguém abrir a boca, eu resolvo." Um barulho atravessou o salão. Não era aplauso, era choque. Mas o plano quase deu errado. De repente, o telão piscou. Ficou preto. Alguém cortou o sinal.